E aí, Vi, tá sendo fácil? Zero fácil. Eu tava completamente errado, eu não tinha ideia do que era fazer um Ironman, eu não tinha ideia do que era nadar em mar aberto, só tinha nadado em piscina. Correr é ok. Agora, você pedalar e depois correr, isso é outro esporte. É ali que o seu mental começa a bater mesmo e que você começa a perceber que, ok, ferrou. Eu sou o Vitor, eu tenho 26 anos e em 5 meses eu vou fazer o maior desafio da minha vida. Mas como você saiu de puxar ferro para planejar 113 quilômetros de prova? Até janeiro, o meu mundo era só academia. Eu corria às vezes, principalmente com a minha noiva, com os amigos assim, mas meu mundo era fazer academia, pegar uma sauna, endurance, nem existia na minha vida. Ali para março eu comecei a gostar de correr, comecei a participar de algumas corridas legais assim, e em maio foi quando eu comecei realmente de fato, comprei minha primeira meia maratona do nada. Não tinha nem finalizado uma prova de 10 km ainda. O máximo que eu tinha corrido tinham sido 12 em algum treino, uma semana antes da prova. E eu falei, ok, vou fazer. E aí, ali para julho, eu comprei a minha prova do triathlon sprint. Nunca tinha nadado em mar aberto, não tinha nem bicicleta e comecei a treinar. Comecei a treinar, peguei uma bicicleta emprestada de um amigo meu do tênis, muito obrigado, Nuno. Comprei o meu primeiro fato de natação, descobri que ele ajuda para boiar um pouco. E onde que eu usei o fato de natação? Para treinar na piscina. Todo mundo deve ter achado que era um maluco ali treinando, mas eu não ia pro mar. Eu não tinha tempo nem de treinar para ir no mar. E mal sabia eu que esses 2 meses não tinha nada me preparado para o que estava por vir para a prova. Logo na primeira semana de setembro, depois desses 2 meses de preparação, de aprender a andar em bicicleta de velocidade, de treinar no rolo em casa pela primeira vez, tive que comprar um rolo novo, de aprender a nadar, usar um fato com uma roupa de ciclismo por baixo, o que complica ainda mais para nadar. Então eu cheguei para fazer minha prova. O sprint são 750 metros nadando, depois você sai para fazer 20 quilômetros de bike e depois você faz uma corrida de 5 quilômetros. Nadar em piscina é completamente diferente de nadar no mar. Foi um caos. Tinha todo mundo saindo ao mesmo tempo, perna batendo em você. A navegação é completamente diferente. Minha natação foi péssima, demorei muito. Transição, então, nem se fala. Parecia que eu tava me divertindo. Cada transição que eu ia demorava 3, 4 minutos. Mas eu consegui finalizar. E foi, assim, um sentimento muito bom, assim. Era uma dor que agora parece pequenininha. Mas encontrar minha noiva, encontrar meus amigos na linha de chegada, assim, foi muito gratificante. E aquilo ficou comigo, e aí já sabe, né? Tem que vir um próximo desafio. Uma semana depois da prova, eu ainda tava com aquela coceira de qual vai ser o próximo desafio, e comecei a pesquisar pela prova. Comecei a assistir mais vídeos sobre preparação, sobre será que uma pessoa normal consegue fazer, e do nada eu falei, ok, vamos lá, comprei. Puta que pariu, tamo no Iron Man. Ai, meu coração. Nossa senhora. Sem pensar duas vezes, comprei sem se preocupar, e aí quando eu sentei no sofá, eu falei, ok, ferrou, o que eu vou fazer? Nadar 750 metros é uma coisa, nadar 1.900 no mar, em outro país, que a gente vai ter que ir de Portugal para Veneza para fazer a prova, é completamente diferente. E assim, eu já acompanhava o esporte, o meu sogro, ele é triatleta, ele já fez diversos Ironman full e já fez diversos 70.3 também. Então eu já sabia o que necessitava para fazer, eu já sabia que eu ia ter que abdicar de coisa. Mas eu falei, eu acho que eu sou movido pelo desafio e na minha cabeça fica aquilo de a gente só vive uma vez, então vamos lá, qual que é o próximo desafio? Se você pudesse falar para alguém, descrever o que é o 70.3. Ok, para quem não sabe, existe o Ironman Full, né? E existe o 70.3, que é metade das distâncias do Ironman Full.
Eu vou começar pelo 70.3 porque eu sou maluco, mas nem tão maluco assim. São 1.900 metros de natação em mar aberto, 90 quilômetros de bike e 21,1 km de corrida pós tudo isso, que é uma meia maratona. Loucura. E tem bastante gente que acaba por desistir de fazer o triatlon porque vê assim como um esporte de elite, que realmente é algo muito caro. Como que foi para você começar nessa jornada sabendo que teria um gasto a mais? Eu nem bike tinha, eu acho que muitas pessoas acham que você tem que ser um CEO, uma pessoa que já está nos seus 40 anos, com dinheiro, tudo certo, para fazer a prova, né? Comprar aquelas bicicletas de 50 mil, quando na verdade o que mais importa é a disciplina. O resto a gente encontra. E esse é um dos grandes objetivos que eu decidi gravar essa série documental aqui, que é para mostrar como que uma pessoa normal, sem preparação, com pouco dinheiro, consegue fazer isso, sabe? Na primeira prova que eu fiz do triatlo sprint, que começou tudo assim, a bicicleta que eu tinha era uma bicicleta emprestada do meu colega do tênis. Por acaso eu contei que ia fazer, ele falou, ok, eu te empresto a bicicleta para ver se você gosta. Comecei a gostar, né? Comprei o Ironman e falei, ok, o que eu vou fazer agora? E, por exemplo, essa segunda agora que eu tô é do meu sogro, então ele me emprestou. É uma que ele usou há mais de 10 anos atrás para fazer as primeiras provas dele. Eu fui pro Brasil, numa viagem dessa do Brasil, a gente foi de São Paulo a Minas Gerais de carro, pegamos a bicicleta, pegamos um rolo elétrico que ele tinha também, que ia ajudar muito pros treinos. Tivemos que embalar tudo isso, trazer para Portugal. No meio, a bicicleta chegou quebrada, porque claramente eu não embalei corretamente, não tinha caixa, eu não ia comprar uma caixa, porque senão eu ia gastar muito dinheiro e ia ficar mais caro que pegar a bicicleta emprestada. Tive que levar depois essa bicicleta numa outra cidade aqui em Portugal para conseguir arrumar. Felizmente deu para arrumar. Então assim, eu digo que é um esporte que é caro, dá para ser muito caro, mas também dá para ser barato. Então assim, é um esporte que dá para se fazer e você se faz com o que tem. Bom, e você já estava falando um pouquinho da sua jornada aí até o 70.3 de Veneza, e a gente queria saber o que te motiva mais a cruzar a linha de chegada? Sendo sincero, eu acho que o título do Ironman, ele é apenas um degrau para mim, assim, hoje eu participo da prova para conseguir criar algo ainda maior, pensando lá na frente, aprender a ser consistente, aprender a resistir a momentos difíceis, aprender a aceitar a dor. Eu quero que participar dessa prova agora ensine o Vitor do futuro a passar por esses momentos difíceis e levar com leveza. As pessoas dizem que o triatlo, né, ele é um esporte que é muito solitário. E ele é a maioria das vezes, né? Mas para mim ele tem sido um esporte em equipe. Eu acho que eu tenho o apoio da minha noiva, que eu falo que ela tá treinando para um 70.3, mas ela não vai fazer a prova. Ela nada comigo, faz os meus treinos comigo e nada melhor, muito melhor do que eu. Ela corre junto comigo, ela anda de bicicleta junto comigo também. Então, assim, eu digo que o Ironman é um esporte que sem o apoio, sem a família por perto, ele não teria valor, sabe? Sem ela me puxando nos dias de chuva, sem os amigos falando, não vai treinar hoje, ainda não viu seu treino dentro do Gym Rats. Eu acho que eu sou uma pessoa comum, não sou atleta, eu só decidi sair do automático e me desafiar, de verdade. E os treinos que você vem realizando são bastante pesados. Como é que as suas pernas estão? 10, 15 horas de treino por semana não é brincadeira. Eu acho que o cansaço bate. E o segredo do Ironman é você, pelo que eu tenho percebido até agora, né? É você aprender a treinar cansado. Aprender a treinar com dor, né? E acho que principalmente nessa jornada de 10, 15 horas, eu também aprendi muito e tenho aprendido que o segredo é o famoso treinamento em Z2, sabe? Eu acho que você treinar mais longo, mas sem ir, né, até o seu máximo, te ensina a poder ir devagar para conseguir chegar lá, sabe?
E claro que não é maluquice. Pro 70.3 eu nem recomendo fazer de maluquice, porque eu acho que a carga é muito grande e você pode se machucar de verdade. Então eu tô tendo acompanhamento de um nutricionista, tô tendo acompanhamento de um treinador que me ajuda com os treinos, fiz alguns exames para tentar descobrir o quão mal preparado eu estava. Vocês podem conferir que tem vídeo sobre isso também. Então acho que assim, é sobre você aprender a respeitar o processo, é sobre você aprender quais são os seus limites e ficar bem próximo ali de atingir esse limite também. E essas pessoas mais próximas, seus amigos, seus familiares, o que eles disseram pra você quando você disse que ia fazer um Ironman? Claro que as pessoas pensam, né, ele é maluco, ou daqui a pouco ele já desiste, não tem problema. Mas a verdade é que o desafio me puxa muito. Eu acho que desde do sprint que eu tava com aquela coceira ali de eu vou fazer algo. Teve a meia maratona também, no meio depois disso comecei a participar de outras provas, então tudo que me puxa, que me faz sair da zona de conforto, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? E claro, eu já duvidei de mim mesmo, já tive ansiedade sobre isso, será que eu devo desistir ou por que eu tô fazendo isso? Eu devia estar focando em outras coisas no momento atual que eu tô, afinal eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas também, então você se duvida há muito tempo. Acho que o principal é lembrar o porquê, né? E de novo, não é porque pelo título de ter feito um 70.3, né? É muito pensando o que isso vai me ensinar e de como que eu vou sair depois desses meses de treinamento. E qual que é a sua meta pro 70.3 de Veneza? Eu pensei em fazer sub 5 horas. Eu tava animado, foi por isso que eu comecei o projeto. Até eu fazer os meus testes de VO2 máximo, os outros exames, e ali bateu na porta. Ali falou, nem que eu quisesse muito, isso ia fazer. Mas eu também não queria colocar uma meta só de finalizar, então eu queria me desafiar ainda mais. Então minha meta é conseguir fazer em 5 horas e 30, controlar tudo que tiver no meu alcance, não tentar controlar o que não está, e dar o meu melhor de mim na prova. É isso, basicamente. E pra finalizar, se você fosse descrever o Ironman em 3 palavras, quais seriam elas? Eu acho que é gratidão, amor pelo processo e dor no processo. O meu treinador ele falou algo que é muito legal, que é o Ironman 70.3 ou o Full, você vai sofrer. Tem quem se engane e fala, eu vou treinar para fazer uma prova tranquila. Não, a prova você vai sofrer. Você só tá ali para escolher o quanto de tempo você vai sofrer. Se vai ser em 5, 6, 7 horas. Eu escolhi amar esse esporte, ser grato por todo mundo que vem me acompanhando e sofrer. Sofrer até passar pela linha de chegada. Mas esse também é só o começo e a gente tem muito para mostrar ainda. Acompanhe os próximos episódios.